Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Jordão Alencar, como podem ver, e você está no estudo do Espiritismo na Arte, de Leon Denis, da Casa Espírita SEC, Casa Espírita Cristã. Muito bem, hoje o nosso querido Matheus, que é o coordenador oficial de nosso estudo, não pôde estar presente conosco com câmera aberta, porque ele está na rua resolvendo algumas coisinhas, mas ele está conosco aqui no mesmo estudo e vai nos prestigiar com seus comentários pelo chat e outras formas de manifestação, mesmo? Então, nós vamos começar o nosso estudo. Então, gente, já deixando claro, por favor, se você quiser entrar no nosso grupo para poder saber melhores informações, tem o link aqui embaixo no comentário fixado, para poder ingressar no nosso grupo, conversar com a gente e saber todas as informações necessárias. Você pode se inscrever no canal, acessar as notificações, ativar as notificações e já deixe seu like, seu comentário, que a gente lê tudinho quando acabar, tá bom? E, mais do que nunca, você está super convidado e convidada a participar conosco aqui no grupo, terça-feira, às 18h30. Sempre, terça às 18h30 é a nossa dia de encontro para ajudar um pouco do espiritismo na arte. Pois bem, então, gente, eu vou pedir para alguém fazer uma prece, se alguém se sentir à vontade de fazer essa prece, e já partimos para o estudo. Manda braba. Passa aí. Vamos lá, boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos todos nós juntos, num só pensamento, serenar nossos corações, nossa respiração, sentir a presença de Deus em nós, em cada célula, em cada pulsação, em cada sentido. E assim, conectados entre nós, irmãos, conectados intimamente com o Pai, podemos pedir que nos abençoe no estudo de hoje, que nos auxilie na compreensão do que iremos aprender, que nos intua os melhores caminhos para que possamos sentir um pouco mais desse amor pregado pelo nosso Mestre Jesus, através de todas as formas de expressões artísticas e de expressões do nosso ser e da nossa essência. Então, já grato, Senhor, pela oportunidade de mais um estudo, pedimos que nos abençoe e damos por iniciado o estudo de hoje. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Vou compartilhar aqui o nosso querido PDF do livro. Nós vamos iniciar hoje a nossa 8ª lição. Então, lembrando que as liçõezinhas, elas são mensagens psicografadas do nosso querido Esteta, o mentor que auxiliava o Leon Denis nesse estudo da arte. Então, vou iniciar o estudo e aí a gente vai parando, fazendo os comentários tranquilamente, beleza? Beleza. Vamos lá. Nova lição: Transmissão da arte na Terra e os dons inatos. Dia 3 de fevereiro de 1922. Falaremos hoje sobre a transmissão da arte em vossa terra, a fim de mostrarmos a participação que tem nas composições artísticas os espíritos que continuam uma obra cujos elementos se obtêm das fontes fluídicas e se propagam nos meios materiais. Vimos de que maneira, no espaço, um ser evoluído podia, por reflexos, reproduzir, por meio de suas qualidades artísticas, temas retirados do domínio da arquitetura, da pintura, da escultura ou do pensamento. Vós vos lembrais que é graças à faculdade que cada ser fluídico possui de poder constituir os elementos e os quadros de suas vidas sucessivas, que ele aprende e retém todas as coisas que formam a universalidade divina. Agora, eu desejo, deixando de lado o problema da intuição, vos falar do espírito reencarnado, que na Terra, por exemplo, quando o desenvolvimento corporal for suficiente,
poderá sentir vibrar em seu ser as moléculas fluídicas impregnadas de radiações resultantes de várias vidas no espaço. Radiações estas que se podem traduzir em vossa terra, supostos dons inatos que levarão a criatura a uma situação de destaque na categoria dos artistas e dos pensadores. Então, eu acho que aqui a gente já poderia fazer uma pequena parada, comentar como é que é interessante esse tópico levantado pelo Stet. Ele está mais interessado aqui em mostrar não apenas a questão da criação espiritual. Então, ele traz uma reflexão muito bacana sobre a transmissão da arte na Terra, que é o espírito no outro lado, antes de reencarnar, ele aprende tudo o que precisa, ele traz uma bagagem das sucessivas reencarnações, e ao encarnar, traz isso para a Terra, e os espíritos simpatizantes com ele, por afinidade, o auxiliam na construção da sua arte, independente de qual seja ela. Além disso, é muito interessante notar que ele fala como um ser evoluído, ele tem esse poder, essa capacidade de manipular os fluidos, para poder construir aquilo que melhor lhe apraz e ter esses meios como instrumento de expressão da sua arte. Então, em outras palavras, a gente nota que, à medida que o ser vai evoluindo e alcançando outros patamares de evolução espiritual, ele vai tendo maior capacidade de manipular o fluido para fazer arquitetura, para fazer pinturas, para produzir músicas, e assim por diante. Alguém teria algum comentário, alguma colocação legal? Tá. Eu achei legal, perdão, a partir de agora ele está trazendo também a figura daquilo que a gente chama de dom inato, né? Ele fala, olha, graças à faculdade de cada ser possui de constituir os elementos e quadros de suas vidas sucessivas, ele aprende e retém todas as coisas que formam a universalidade divina. Ou seja, esse ser que está hoje encarnado, ele traz essa herança de outras encarnações sucessivas, e agora isso se desabrocha nele como algo inato, um talento, um dom. Então, a gente lembra bastante das crianças, por exemplo, que já nascem tocando piano, instrumentos a todo tipo, que já nascem fazendo artes plásticas, e você pensa, ué, nunca teve aula nessa vida, como é que ele consegue fazer um negócio desse? Então, vem daí, dessas sucessivas vidas em que ele se desenvolveu. Então, à medida que vai chegando uma certa idade, o espírito, idade do corpo, o espírito, ele vai começando a desabrochar certos talentos. Então, por exemplo, pode ser que se não desabrochou quando criança, na adolescência, na juventude, ele desabrocha alguma sensibilidade para poesia, por exemplo, e assim por diante. Então, eu acho que esse primeiro tópico ele está fazendo uma introdução basicamente lembrando o papel da reencarnação, deixando claro que o objeto dele não vai ser o estudo da intuição, como foi nas outras vezes que ele falou. Agora o objeto dele vai ser o estudo do que cria a arte, o espírito encarnado. Ô, Jordão, dá pra Fala, aguentar para Matheus. me ouvir aí, cara? Tá dando sim, cara. Beleza. Não, então, só relembrar mesmo, essa questão que você falou, e ele fala aí também, é mais uma questão de que ele já falou isso antes, né? Ele falou essa questão da inspiração, que agora eu não lembro, acho que é intuição. Ele fala dois tipos de intuição e fala uma outra coisa que eu não lembro lá em cima. Que uma se dá a partir dessas vivências que a gente teve nas vidas desencarnada e encarnada, e a outra, que é uma outra intuição, ou se é só a intuição mesmo, que é uma intuição mais divina, que é algo que vem mais dos céus e etc., e que uma pode estar ligada à outra, mas que uma não é a outra, né? Então, essas crianças, ao mesmo tempo,
que elas podem ter essa intuição delas mesmas, né? Que é algo material, algo mais frio, né? Que eles falam e etc. Não quer dizer que essa criança vai se tornar um grande artista do bom e do belo, né? Que vai poder ter inspirações do alto mesmo, né? De Sim. grandes espíritos e etc. Uma coisa ele separa, há alguns estudos atrás a gente viu isso, e aí acho que ele dá uma reforçada aí. Exato. Seria o dom Pode que a falar. nasce, né? Seria o dom que a criança nasce, né? Isso vem de outras vidas. Ele Isso fala vem de outras intuição e inspiração. Ele falou há um tempo atrás. A intuição tem essa questão dos espíritos auxiliando. A inspiração é algo que a gente está trazendo e basicamente é mecânico porque a gente já desenvolveu. Então, quanto mais você estuda isso mesmo, Matheus. Quanto mais a gente estuda, por exemplo, literatura ao longo das vidas e vai aprendendo a escrever, vai chegar numa que você vai ter esse dom, por assim dizer, da escrita. Quanto mais você toca instrumentos ao longo das vidas e treina do outro lado, a mesma coisa. Então vamos lá, gente. Se ninguém tem mais na dica para falar, vamos estudar mais, tem muita coisa. Tomemos a arquitetura. Os elementos... Ixi, meti no chat aqui. Perdão. Após ter reunido os elementos do desenho que enriquecerão seu cérebro de materiais capazes de concentrar as radiações, estas intuitivamente levarão o ser humano a criar formas ideais, inspirando-se sem o saber em imagens, em quadros que poderão ser reconstituídos pelas radiações ligadas a seus átomos cerebrais. Segundo o número de vidas percorridas, segundo a vontade de estudar, de compreender os átomos, serão mais ou menos animados de uma vida própria, e também de acordo com a flexibilidade de harmonia das linhas que lhe servirão de condutor, a obra criada será mais ou menos rica e elevada. De um lado, o trabalho exterior, aquele que é ensinado durante a vida tangível do ser. Do outro lado, fixação de moléculas radiantes impregnadas nas aquisições anteriores. Sobre essas linhas mais ou menos flexíveis, maleáveis, realiza-se uma produção, a criação do objetivo. O arquiteto, em sua mesa de trabalho, de repente vê aparecerem as linhas, as abóbadas, e segundo a sua vontade, o monumento se edifica. São as moléculas que, de acordo com os conhecimentos geométricos adquiridos, agem por extensão sobre os lobos cerebrais do artista e concretizam imagens idealizadas pelo abstrato. Servi-me do arquiteto como exemplo, porque a arte arquitetural é, sobre o vosso ponto de vista, a arte mais tangível. No espaço, o espírito percorre mundos infinitos. A arte da linha é para ele a primeira letra desse alfabeto grandioso, que nós chamaremos de a gama das formas, dos sons e das cores. O ser vai obter no espaço e nos mundos essas formas necessárias que serão reproduzidas pela escultura. Para o espírito mais sutil, que ocupa um escalão mais elevado da arte, a pintura será a preferida porque o relevo na pintura é unicamente fluídico e deve ser reproduzido pelo pincel. O terceiro escalão será o que dará acesso aos pensadores, aos filósofos, aos escritores. Os trabalhos geométricos dos quais falamos ali se tornam quase fictícios, sendo a geometria do pensamento simplesmente uma análise cada vez mais sutil dos seres e das coisas. Aqui a gente vai percebendo também como ele traz o aspecto prático dessa manipulação dos fluidos. Então, ele dá um exemplo que eu achei interessante do arquiteto,
À medida que a gente vai compreendendo que a arquitetura ela não é só uma disposição de formas, mas ela também é uma disposição de moléculas de acordo com o nível de elevação do espírito ou não. Então, você vai percebendo que a matéria ela vai se organizando na cabeça do arquiteto, ele vai fazendo o projeto, a planilha lá dele, e aí vai percebendo o que ele quer colocar. Só que não é um ato meramente mecânico, porque como esse espírito ele já desenvolve e desenvolveu certas habilidades em relação à disposição de imagem, de quadros e afins, ele vai irradiando trabalhos mais ou menos elevados. Então, eu achei muito bacana como ele trouxe essa questão de que não é apenas o trabalho exterior ensinado durante a vida perecível do ser, mas também o lado espiritual, porque junto com a construção que eu faço, por exemplo, de uma igreja, catedrais, como a gente falou muito, né, no estudo sobre arquitetura, tem também toda uma energia fluídica que se materializou naquilo, traz um certo sentimento, desperta algo em nós. Bruninho, pode falar, meu amigo. Calma que eu tô terminando de mastigar. Tem uma coisa que me chamou muita atenção, desde que começou, ele falou dessas radiações que elas chegam na gente no momento de fazer, de ser inspirado para fazer a arte. E ele mesmo fala que essas radiações, elas vêm das vidas que nós vivemos no espaço. Falou isso lá em cima. Isso me deixou até um pouco confuso, eu não conseguia abstrair do conceito de que algo que a gente fez no espaço, antes da gente encarnar, em outras vidas, tá chegando na gente agora. É um passado que influi diretamente no futuro, como se fosse quase algo externo. É um conceito que eu ainda não consegui digerir muito bem, mas eu achei ele muito interessante e muito válido de ressaltar essa parte, porque isso mostra quanto o que a gente faz vai influir no que a gente vai viver lá na frente, muito mais do que às vezes a gente imagina. Isso é algo até que nunca tinha ouvido falar em nenhuma outra literatura e que é muito doido. É verdade. Eu acho que ele está falando daquele poder de cocriação que a gente tem, né? Esse poder de cocriação, ele realmente cria vida também, de certa maneira. Porque aqui você percebe que ele está trazendo, por exemplo, enriquecerão seu cérebro de materiais capazes de concentrar as radiações. Estas intuitivamente levarão seu ser humano a criar formas ideais, inspirando-se sem saber em imagens, em quadros que poderão ser reconstituídos pelas radiações ligadas aos seus átomos cerebrais. Ou seja, eu interpretei isso como uma questão de aquilo que nós colocamos no mundo, porque pensamento é forma também, a gente, através do pensamento, a gente manipula o fluido, à medida que a gente vai construindo no mundo, seja o espiritual ou material, a gente deixa a nossa marca ali. Então, à medida que ela for mais iluminada, esses átomos que a gente deixou ali, por criação nossa, por constituição das formas que nós fizemos, eles têm uma certa vida e inspiram a gente nos próximos trabalhos. Eu acho que era nesse sentido que ele falou, pelo menos foi o que eu consegui entender, né? É que ele até fala aqui, ó, fixação de moléculas radiantes impregnadas das aquisições anteriores. Outra coisinha aqui também que eu achei bacana é quando ele explica por que ele trouxe o arquiteto, porque para os espíritos é como se fosse
aprender a coisa mais básica, né? Arquitetura, para eles. A disposição de formas, do pensamento em formas que se tornam uma matéria específica, sons, cores e afins. Então, basicamente, ele faz uma gradação, né? À medida que o espírito vai evoluindo, ele vai preferindo certas maneiras de manifestar, expressar sua arte. Fala, Matheus. Fiquei boiando também. Pois é, todos nós boiamos. Mas eu acho que é isso, mano. O que a gente faz deixa a nossa marca, e a nossa marca tá ali, vibrando. Isso vai inspirar as nossas próximas criações. Quanto mais luminosa for a nossa marca, a disposição das formas, cores e sons que a gente coloca, mais inspiradoras e edificantes aquilo vão ser para a gente. Aquelas coisas vão ser para a gente. E ele está meio que dando uma dimensão material disso, física mesmo. Mais alguém gostaria de falar? Então, sigamos, então. Continue a nadar. Em nossa próxima conversa, abordaremos a música e eu me esforçarei para vos demonstrar como as inflexões musicais devem e podem sintetizar todas as artes, enquanto elas são o veículo da inspiração que tudo cria e anima. Em minha vida terrestre, sensibilizei-me por todas as artes, pintura, escultura, música. Agora, Deus permite que eu viva nas esferas onde tudo é vibração. Eu desejo vos dar um resumo desta vida celeste. A gente já percebi que estava acabando. É isso, gente. Vou passar para a próxima, então. Se ninguém tiver mais nada para comentar ou tentar decifrar o que ele escreveu ali sobre essa parada da arquitetura. Sigamos de novo. Continue a nadar. É isso. Um dia a gente entende. Parte 5. Participação do mundo espiritual na obra humana. O espiritismo novo e vigoroso impulso ao pensamento. Aqui a gente já percebe que não é uma lição, então não é o esteta, é o Leon Denis escrevendo de novo as reflexões dele. Maio de 1922. No tópico precedente, vimos que a predominância da literatura francesa se sustentou por muito tempo. Ela possuía tudo que seduz e cativa. No entanto, uma evolução se impõe. Chega num momento na história do pensamento que a palavra e o gesto não são mais suficientes para traduzir as emoções da alma. É nesse momento que o senso musical desperta e entra em ação na própria literatura, que deve ser como um reflexo da harmonia superior. A manifestação dessa tendência marca um grau a mais na ascensão do espírito em direção aos níveis mais elevados. Assim como acontece no espaço, onde a palavra deixa de ser empregada. Perdão. Essa evolução do pensamento, de suas manifestações, sob suas inúmeras formas, arte, ciências, letras, será dirigida por uma participação cada vez mais íntima e profunda do mundo espiritual na obra humana. A revelação espírita nos proporciona inesgotáveis temas de inspiração e de sensação. Ela nos inicia nas condições de uma vida mais sutil, vida que é a finalidade essencial de toda a ascensão e da qual os detalhes introduzem os programas de estudos e pesquisas,
uma variedade de elementos que estendem ao infinito os limites das nossas concepções e nossos conhecimentos. Daí resulta, forçosamente, uma fecundação, uma renovação completa de ideal que se desfaria e se alteraria sob o domínio das teorias materialistas ou dogmáticas. Domínio que vai ter fim, apesar dos esforços desesperados dos seus partidários. Até o fim a gente comenta isso aqui. Então. Assim, o Espiritismo dá ao pensamento novo e vigoroso impulso, e traça na história dos seres e dos mundos um círculo imenso que permite todos os sonhos, todos os voos da imaginação. Ele abre novas saídas para tudo o que faz o poder, a grandeza, a beleza do universo. Até aqui, a forma literária pôde parecer suficiente para exaltar os sentimentos nacionais e tudo que se relaciona à epopeia das raças humanas e à vida planetária em geral. Ela pôde mesmo parecer excelente, produzir obras-primas, que ficarão como monumentos imperecíveis do pensamento e do sentimento. Porém, por mais excelente que ela seja, a literatura torna-se pobre quando se trata de reproduzir as formas superiores da atividade humana. À medida que seus horizontes se alargam e que a humanidade se comunica com a vida universal, as formas mais perfeitas de expressão e de sensação tornam-se necessárias para responder ao estado vibratório, às radiações crescentes da alma. Uma intuição segura, o instinto do belo, leva um ser espiritual a substituir, na expressão do seu pensamento e no entusiasmo de sua alma, a harmonia pura e pela palavra e pela letra. As revelações do invisível o estimulam a empregar, por sua vez, os procedimentos em uso na vida do espaço. Jordão, dá para ouvir aí? Com certeza. Cara, muito interessante isso aí, né? Eu tô dentro do ônibus aqui, se vocês ouviram o barulho aí, daqui dentro. Mas super interessante, né? A gente ver aqui de acordo, foi só falar na freada, mas a gente vê a evolução de tudo, inclusive com a chegada do Espiritismo, né? Então, a gente pode concluir que a chegada do Espiritismo aqui na Terra demonstra, no mínimo, uma evolução nossa, né? Porque abre horizontes, abre outras portas, outras formas de ver o mundo que antes não se podia, né? E, pô, achei muito, muito lindo isso, cara, por essa questão de ele falar que chega a um certo nível evolutivo que não é mais necessário palavras e nem gestos para se comunicar, né? E aí que entra a arte, né? A arte também é gestos e também é palavras, mas é de uma forma diferente, né? Mas tem artes que é muito vibração, muita cor, né? Muito sentimento, e isso é uma forma mais elevada de se comunicar, de se expressar, né? De se fazer sentir. Isso é muito lindo, né, cara? A gente vê a nossa evolução terrestre, né? Desde os tempos das cavernas, onde gemidos significavam coisas, né? As pessoas gemiam para poder não fazer algo, para fazer algo, né? Depois se entrou a comunicação das palavras, né? E aí expandiu, né, novas línguas, novas formas de falar, novas formas para uma mesma, novas formas de expressar uma mesma coisa com várias palavras, né? O cálculo em si, né? Tudo isso é por conta do advento da palavra, né? O advento da fala. Então, e aí agora a gente está vendo o advento de algo mais superior ainda, mais superior que a fala e mais superior que o movimento, cara. E isso a arte está incluso, cara. Isso é muito lindo, muito, muito, muito lindo. E demonstra que, apesar do tranco de barrancos, a gente, em 1922, estava evoluindo. Imagine agora, né? Esperamos que a gente possa ter movido mais um passinho na evolução. Oh, Jesus, é isso.
Muito bom. É interessante como ele falava na última parte, ele estava falando sobre o quanto as coisas elas tendem a um grau de abstração maior. Ele falou que da arquitetura, porque a arquitetura é algo muito físico, muito presente, que a gente consegue ver, que a gente consegue tocar. Depois ele passou para a pintura, que ela é um pouco menos sólida, um pouco menos imponente, um pouco menos materializada, e por fim chegando nos pensadores, no pensamento, que ele é o mais abstrato que nós conseguimos trabalhar de maneira mais natural aqui. E aí ele vem falando sobre a música e como o advento dela, ele traz o advento não, porque a música está aqui há muito tempo, mas um domínio da música, ele demonstra um domínio de algo mais abstrato talvez do que o pensamento. Porque quando você está limitado a um certo dicionário de palavras que você conhece, você consegue expressar algumas coisas. Mas existe um nível acima disso, que não é explicado por palavras, que não é explicado pela racionalidade, nossa racionalidade materialista, como você se sentir tocado por uma melodia, ou ele fala muito de como a música a musicalidade tem que estar pode e deve estar nos poemas escritos e nos textos. E eu fico pensando como que o texto em si, ele é uma coisa, mas quando você declama ele, por exemplo, ele é outra coisa. Quando você coloca os elementos certos, nos momentos certos, e aí você pode também colocar uma trilha sonora, ele é outra coisa. Então você vai ganhando em abstração, porque você ganha em coisas que a matéria evolução na espírito. A gente chegou num ponto, isso é muito interessante ter no Gênesis, que a gente chegou num ponto em que a gente descobriu coisas fantásticas na matéria. A gente ainda não consegue mais esse tipo de coisa, porque a gente está preso no materialismo. Enquanto a gente não se solta desse materialismo, a gente não consegue descobrir novas coisas. Saca? Então, isso vem para tirar um pouco do materialismo de tudo aquilo que a gente consegue tocar, de tudo que a gente consegue ver, compreender nesse mundo material, e ele vai trazendo um grau de abstração que já não é mais próprio de um mundo puramente materialista. E por isso que ele se relaciona tanto com o espiritismo, que é a vinda de um Eu achei isso muito interessante. É mesmo. E é como se, à medida que a gente fosse evoluindo, a gente tivesse a necessidade de encontrar novos meios para expressar o que a gente sente, né? E tal, se até ontem a arquitetura estava me ajudando a expressar o que eu sinto, hoje, apesar dela ser linda e maravilhosa e ajudar em muitos aspectos, não abraça completamente. Então, me parece que ele traz aqui uma reflexão de que a doutrina, ampliando o horizonte, ela permite que a gente trabalhe essa sensibilidade para poder descobrir outros meios do espírito expressar, o espírito que nós somos. Então, por isso que quando ele falou da música, por exemplo, ele diz que no espaço a música não é uma sonoridade que corre pelo ar, porque não tem ar no espaço. A música é o fluido, o sentimento que a gente coloca e vai alcançando as outras pessoas. E isso, apesar de abstrato, é a maneira mais adequada para expressar aquilo que se sente, sabe? Porque a música se adequa à letra, ela se adequa como instrumental, e com certeza, à medida que a gente vai evoluindo, ela precisa ser cada vez
mais abstrata e menos materializada. Então, eu achei isso também muito bonito, como vocês levantaram para refletir. De certa maneira, é um convite, talvez até uma convocação, a enxergar a vida além da matéria. Entender que a vida na matéria é importante, que a gente está aqui para desenvolver as habilidades em todos os sentidos e na arte também. Então, o que eu puder aprender sobre literatura, sobre música e uma série de coisas, porque a ciência está aí para ser desenvolvida, vai ser muito bom, mas ainda mais eu preciso aprender a espiritualizar a minha vida, que a partir daí eu vou encontrando meios e mecanismos mais eficazes para conseguir expressar aquilo que a gente sente. Porque chega um momento em que palavras não funcionam, chega um momento em que às vezes a dança ela está melhor, chega um momento que às vezes a gente colocar a imagem numa pintura é melhor, chega um momento que às vezes a gente tocar um instrumento, outras tantas formas de arte que a gente sequer descobriu que podem existir também, né? Eu acho muito, muito bonito isso. Tudo que eu não consigo expressar, por só sentir. Isso mesmo, Bruno. Ele vai também exaltando aqui como a doutrina ela tem esse negócio de abrir um novo leque de inspirações, né? Então, se antigamente a gente tinha mais inspirações em determinados campos, com a doutrina revelando o outro lado da vida, a gente começa a ter uma série de inspirações para uma série de artes que a gente já fazia com os tópicos da doutrina. A reencarnação, por exemplo, acho que é um dos mais comuns quando a gente fala, né? Tanto em relatos espirituais como em romances. Victor Hugo ele já publicou uma série de livros psicografados em que ele conta dramas de vidas e vidas e vidas, assim, de uma família, de uma certa vivência do espírito. E acho que, cara, isso é lindo. Eu não consigo nem expressar direito, assim, porque sabe, à medida que a gente evolui, a doutrina enriquece, né? É construída com a gente. Você falou que ela abre o leque da inspiração, e ele fala uma outra coisa que é interessante e às vezes parece confuso, me pareceu confuso quando eu vi na primeira vez, que é da sensação. Porque a sensação, à primeira vista, é algo material. A sensação de frio, sensação de calor, sensação de tô tocando alguma coisa, estou em algum lugar, meu corpo existe, eu sinto que estou falando. E ele abre um leque para sensações que a gente não consegue explicar. Tipo o frio na barriga que a gente sente quando a gente está... Coisas que são quando a gente está, sei lá, fazendo qualquer coisa, o arrepio que a gente sente quando a gente ouve uma música muito bonita, ou quando acontece alguma coisa muito legal. Então, ele abre os nossos olhos para esse tipo de coisa. Porque esse tipo de coisa a gente não sabe explicar. Por que quando você vai fazer uma prece e você está muito concentrado, muito bonito, o seu corpo fica tudo... Se não tiver espiritismo, é muito difícil explicar esse tipo de coisa. Se não tiver essa visão do espiritual. Não necessariamente o espiritismo como uma instituição que a gente transformou ele hoje. Porque a crença no espiritual e a ligação com o espiritual, ela existe de muito tempo, de muitos povos que hoje nem existem mais. Mas o interessante é mostrar que ele puxa a nossa olhar para essas coisas que a gente não sabe explicar. É disso que ele está falando, é de expandir a visão e de poder fazer alguma coisa com essas coisas. Porque, tipo, a gente, com as nossas sensações, a gente construiu o mundo que a gente vive hoje. E é muito interessante uma visão uma perspectiva do futuro. Porque o espiritismo trazendo essas coisas que a gente ainda não conseguia ver, que a gente ainda estava muito engatinhando, e ele mostra isso pra gente, a gente vai construir um mundo que a gente vai viver daqui a muitos anos, provavelmente. Isso é super interessante. E ele fala de um convite para viver de uma forma mais sutil, e o mundo tem que refletir isso. Então a gente construiu as coisas
até hoje, baseadas na matéria, no que a gente sentia materialmente. E a gente tem que começar hoje o processo de construir o nosso mundo de uma forma mais sutil, construir o nosso mundo baseado nisso que a gente sente e a matéria não pode explicar. Exatamente. É um convite, né? Um convite para a gente aprender a buscar essas sensações. Porque, inevitavelmente, se a gente evolui, a gente sente a necessidade de se conectar com novas sintonias. E para se conectar com as novas sintonias, não dá para manter os velhos hábitos, as velhas formas de arte que nos satisfizeram até ontem. É preciso a gente ressignificá-las, refazê-las, acompanhar a nossa evolução. Então, eu associei muito isso, por exemplo, à medida que a gente é criança, a gente vai precisando de certos tipos de brinquedos, se a gente é bebê, por exemplo. Aí a gente tem 5, 7 anos, são outros tipos de brinquedo que nos atrai. Às vezes é o videogame. Então, e à medida que a gente vai crescendo na vida adulta, a gente vai deixando para trás certas coisas e vai tendo outras que vão servir para nossa distração, para nossa entretenimento e arte, por exemplo. Então, por exemplo, se uma criança se entretia vendo desenhos infantis, ou talvez um adulto hoje não se entreta dessa maneira. Então, foi uma comparação bem esdrúxula para tentar dizer que, à medida que o espírito vai evoluindo, as formas de arte que vão se conectando com ele e vão correspondendo à sintonia que ele está se colocando são diferentes. Então, se nosso mundo hoje, por exemplo, a violência ela tem um grande apelo em filmes, séries e jogos, por exemplo, no mundo mais evoluído, existindo filmes, séries e jogos, por exemplo, eles vão ser cada vez menos recorrentes, porque aquilo já não vai satisfazer os anseios de expressar o que os espíritos têm. E não vai corresponder à sintonia em que os espíritos estão se colocando. Então, eu acho que é muito legal a gente olhar também por esse lado, sabe? Por isso que eu acho que o Leão, ele traz, olha, uma intuição segura. O instinto do belo leva o ser espiritual a substituir a expressão do seu pensamento e do entusiasmo de sua alma, a harmonia pura pela palavra e pela letra. Então, de certa maneira, o que eu vi aqui é que à medida que a gente vai se conectando com o mundo espiritual, a gente vai amadurecendo os nossos valores diante da vida. E esse amadurecimento tem reflexo naquilo que a gente consome de arte e produz de arte. Inclusive, Jordão, essa questão de evolução se dá também pelo Evangelho, né? Pelo Evangelho. A gente começa no Evangelho com as parábolas, que são histórias que Jesus contava para poder atingir, né, as pessoas de uma forma mais didática, né? E aí depois vem o Espiritismo com várias coisas muito mais profundas do nosso ser, né? A gente foi evoluindo no decorrer, né? Inclusive os mandamentos também, como é que é? A Bíblia é dividida em qual é que é? Velho Testamento, Velho Testamento. Novo Testamento e Velho Testamento. O Velho Testamento também ele era bem mais assim simplório, né? Era mais regras, né? E, na verdade, eu acho que tinha os mandamentos e etc. Eu não sei dizer, enfim, mas era algo mais impositivo também por conta da época, né? A gente ia aí a partir daí for evoluindo até chegar ao ponto hoje, por exemplo, a gente tem um livro de perispírito de 600 páginas, eu acho, mais ou menos. Não sei se já viram esse livro, bem famoso, extremamente complexo, cara. A gente foi começar a estudar aquilo não, né? Esse livro na SEC. E, gente, quanto complexo a gente entender do perispírito. E a gente já falou, acho que foi o Bruno falou ainda nessa aula de hoje, ainda tem coisas ainda que a gente não consegue explicar ainda e não consegue alcançar neste exato momento que a gente se encontra espiritualmente. Então, ainda falta muita coisa ainda para a gente poder crescer e evoluir.
De fato, então. Sigamos. Tem 9 minutos, mas acho que dá para a gente ir um pouquinho. Outra coisa que eu achei legal é que ele termina assim, ó, as revelações do invisível estimulam a empregar, por sua vez, os procedimentos em uso da vida no espaço. Então, tem tudo a ver com o que você falou, Baiano. Porque, à medida que essas revelações aparecem, aqueles que realmente se interessam, eles buscam tirar o foco dos bens materiais para colocar nos bens celestiais. E esse tirar do foco muda dá uma guinada toda pela vida, né? Então, a forma de ver a dor muda, a forma de ver a justiça muda, a forma de ver a riqueza muda e assim por diante. Então, eu creio que ele colocou a arte nesses procedimentos de uso na vida do espaço, né? A forma de fazer a arte muda. Tem tudo a ver. E eu estava pensando aqui agora, refletindo também, Jordão, por exemplo, as questões das doenças. Eu vi uma notícia de que em 2022 o Brasil vai começar a produzir um remédio contra o Alzheimer. Eu não sei se vai ser, acho que a cura ainda a gente não vai conseguir. Mas, por exemplo, a gente pode ver pelas questões antes, né? Antes, quando uma pessoa tinha um câncer, era certo de que ela iria morrer, era muito difícil ela sobreviver. Hoje em dia, elas sobrevivem às questões do câncer. Uhum. Só que, qual é o mal que eles falam hoje da humanidade, né? São as doenças psicológicas, né? São os estresses, são as depressões, são os transtornos psicológicos, que, querendo ou não, quem tem a cura somos nós, né? Acaba sendo nós mesmos, né? Então, assim, até a parte física vai evoluir, entendeu, Jordão? Tipo assim, pô, vi com uma doença brava, cara. Calma aí. Não é para essa questão material que você vai ter que evoluir. Não só, né? A gente pode resolver essa questão material sua, né? Mas aí, como a gente vai resignar, né? Como a gente vai crescer a partir disso? A partir de outras questões a se evoluir, né? Questões sociais, questões mentais e questões espirituais, né? Muito, muito legal. As coisas materiais sempre vão se dissolvendo mesmo, né? E vão se tornando ínfimas em relação a todas as outras coisas grandiosas, espirituais, né? Emocionais, sentimentais que vêm pela frente. Muito bacana, muito legal. Cara, é verdade. Eu acho que tem tudo a ver com esse trecho que eu marquei aqui na tela, né? À medida que os horizontes se alargam, a humanidade se comunica com a vida universal, formas mais perfeitas de expressão e sensação tornam-se necessárias para responder ao estado vibratório de ações crescentes da alma. Então, é como se tudo estivesse acompanhando essa evolução do espírito. É legal que você trouxe aí essa reflexão de que, à medida que as doenças físicas vão passando, porque a gente está descobrindo remédios para elas, vai chegar um momento que a gente tem que olhar para dentro de nós mesmo. Porque, como a própria Joana de Ângeles fala, várias vezes que ela vai tratar desse transtorno, culpa, ansiedade, aquele crise de pânico, toque, qualquer tipo, ela fala, o transtorno começa no espírito. E tem que começar a acabar nele. Então, é muito importante essa ampliação dos horizontes para a compreensão de que a gente tem que assumir a responsabilidade diante da nossa própria saúde, sabe? Saúde não é sinônimo de ausência de doença física ou emocional. É um estado de espírito, porque a gente ainda está bem perfeito, né? Mas eu acho muito bacana esse ponto que você levantou, porque são questões que a gente tem que aprender a lidar e nos colocam diante do próprio espelho, né? A ansiedade nos faz refletir sobre quais são os gatilhos da ansiedade, por que eu sinto. E aí, se você trouxer esse horizonte espírita, você vai ver que muitas vezes a ansiedade já vem também, não só da infância, mas de outras vidas. É assim por diante. Não, e é interessante também, né, Jordan, de que a gente pode até evoluir pelas questões físicas, mas como a Joana mesmo falou, as doenças físicas também, elas se iniciam em nós mesmos, dentro de nós, né, e no decorrer do que a gente traz das vidas passadas, né. E eu li um trecho muito interessante de um livro de Tai Chi Chuan,
que ele diz que a medicina ocidental ela trata o específico, né? Então, se eu tenho um câncer aqui no cotovelo, eu vou lá no cotovelo especificamente, trato esse câncer, acabo não tratando a doença de uma forma holística, né? Eu acho que é holística ou eólica. Não, eólica não, é holística, eu acho. É de uma forma geral e tal, etc. E que aí a gente acaba não percebendo, né? Que quando você não trata o corpo inteiro, corpo, mente e alma, você acaba fazendo um paliativo ali, né? Que é o que a cultura ocidental faz, né? Não que não seja importante, é importante, mas é importante a gente tratar o corpo inteiro, né, cara? Porque, beleza, eu vou tratar um câncer aqui no cotovelo, mas daqui a pouco, cara, se eu continuar com as mesmas práticas de vida, mesmas práticas mentais, mesmas questões, esse câncer vai voltar em um outro lugar. E é a mesma coisa que a gente pensa nisso, né? Então, a cada dia mais tem cura para as coisas. Mas, cara, às vezes a cura vai ser um paliativo para uma outra doença que ele vai vir, ou que vai surgir, ou que vai criar, que é criado pela mente do humano, né, cara? Então, assim, ou pelos próprios humanos, né? Então, eu acho que a gente vai evoluir com certeza, como está evoluindo, mas a gente precisa parar para pensar agora, a maioria das pessoas, e os médicos já estão fazendo isso, né? Parar para pensar de que o corpo vai além uma simples dor em algum lugar, né? A doença, ela envolve muito mais coisas e tal, etc. Inclusive, estou escrevendo uma música, uma outra canção sobre cura e autocura. Vamos ver, eu tenho que pelo menos ler ou poder ouvir. Eu comecei a ler, mas eu tenho que ouvir pelo menos uma palestra do Andrei, um livro muito bom. Eu comecei a ler ele, mas não acabei. É chamado Cura e Autocura, o nome do livro. Eu tenho que ver uma palestra dele para a gente poder se basear e poder falar certinho, né, e poder fazer essa poesia. É isso. Muito bom, cara. Eu lembrei do Alírio Cerqueira, depois você procura, que tem uma série de palestras, o Bruninho sabe, a gente usou na mocidade para falar de chakras. E, cara, ele vai associando tudo em relação, primeiro, a um panorama geral sobre os chakras, né, os centros de força, e aí ele, a partir daí, vai associando cada um com as suas funções e o que tem a ver. 1.000 horas de palestra, tipo isso mesmo. Que era um seminário que ele estava de 2 dias, então tá no YouTube. Então, é muito interessante que ele vai trazendo que até muitas vezes uma simples gripe, ela é resultado de um desequilíbrio nosso em relação àquele chakra específico. E o chakra, ele entra em desequilíbrio porque da nossa forma de viver, nosso sentimento interno. E aí isso tem tudo a ver com o que você acabou de falar. O espírito inicia tudo, porque é o espírito que sente e cria sua própria atmosfera espiritual, seu próprio equilíbrio. Então, ele dá um exemplo de que o chakra digestivo, salvo engano, né, o plexo solar que mexe com o digestivo, o digestivo, enfim, é o gástrico, isso, gástrico. Valeu, toparam aqui no ouvido. Ele tem a ver, muitas vezes, com as condutas de vida relacionadas às paixões. E muitas vezes essas paixões têm a ver com a sexualidade também. Então, se ela anda desequilibrada, provavelmente, muitas das vezes, vai afetar o seu sistema gástrico, que é o chakra responsável por lidar com as questões das paixões, das sensações que o espírito tem. Então, a gente percebe que o problema jamais será a paixão ou a sensação, mas o desequilíbrio delas. Isso afeta o sistema digestivo. Então, é só um exemplo bacana. Ou a questão aqui do chakra laríngeo também, determinados desequilíbrios em determinadas virtudes que a gente não tem, eles acabam afetando o nosso modo de vida, abaixa a nossa imunidade. A imunidade baixa afeta o quê? Afeta qualquer tipo de doença respiratória, gripezinha, até outras graves. Eu acho que é muito importante você poder a gente refletir, né? Porque a saúde começa na gente. E não quer dizer que eu estar equilibrado nessa vida vai resolver todos os meus problemas. Porque ainda somos imperfeitos, evolução. Vai ajudar muito essa busca pelo equilíbrio. Sim, exatamente. Muito bom, muito bom.
E não quer dizer que fazer exercício físico e dieta também não vai trazer um sinônimo de saúde, mas pode desacarretar em outras coisas também, né? Então, a saúde é muito... Essa questão da saúde é muito complexa, cara. Por exemplo, as pessoas acham que... Senão a gente vai ficar aqui o dia todo, mas é a última coisa que juro que eu vou falar. Mas, por exemplo, as pessoas acham que jogador de futebol é sinônimo de saúde. Mas, na verdade, não é, né? Os caras vivem lesionados, perdem a vida toda. Às vezes fica com uma lesão que fica pro resto da vida, tá ligado? E às vezes tem alguns, você ouve falar de infartos fulminantes e etc, né? Então, assim, não quer dizer que a gente tenha saúde específica só puxando para uma parte, né? Só para a parte mental ou só para a parte física. A gente tem que fazer uma mistura aí, né? Porque a gente está aqui na Terra não é à toa, né, cara? Então, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo fala, né? Que esse aqui é o nosso templo, né? O corpo é o nosso templo, né, cara? É um templo sagrado. Então a gente às vezes não utiliza, não pensa dessa forma no nosso corpo, né? Enfim, cara, acho que a gente pode negociar, né, Jordão? Podemos encerrar, passou 2 minutinhos aí. Eu queria saber quem se sente confortável para fazer a palavra. Eu posso fazer a prece. É isso. Dona Sônia não. Sônia Oliveira, tudo certo? Como é que foi hoje para você? Gostou? Tá tudo bem? Tá mudo, Sônia? Desculpa, eu tirei o som. Olha, eu adorei, gente, associar o espiritismo à arte. Muito bom mesmo. As nossas sensações através da música, da emoção que a gente sente, que não consegue exprimir com palavra, né? A gente consegue sentir com o coração, com a nossa alma. Muito bom mesmo, valeu. Obrigado, eu vou participar Sônia. nas palestras, não presencial como hoje. Vou participar depois, porque eu pretendo assistir o extra. Ah, legal. Tá bom, legal? então. Mas eu vou estar Beleza, com vocês Sônia. direto, tá bom? Tá bom, Sônia. Obrigada, tá? Seja sempre bem-vindo. Obrigado a vocês, eu tenho que agradecer. Maravilha. Vamos lá, então, fazer a oração. E assim, Senhor, agradecidos por mais este momento, de que a gente cada vez mais está aprendendo sobre a arte, sobre a sua doutrina, sobre a evolução terrena, que cada dia mais sabemos que estamos a partir dos sinais dos tempos, que entre eles é o Espiritismo, sabemos que estamos evoluindo, graças a Deus, graças ao Senhor, graças ao governador da terra, Jesus. Esteja e permaneça conosco e com todos aqueles que não puderam estar aqui com a gente hoje, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Então, povo do YouTube. Valeu, galera. É um prazerzão estar com vocês. Um beijão. Beijo no coração de todos. Beijo, Sônia. Tchau. Prazer. Beijo.